Olá, você que está conhecendo o curso preparatório de primeira fase do CEISC. Eu sou o professor Felipe Dalenogari e trabalho na primeira e segunda fase da OAB, o Direito Administrativo, junto com a prof. Franquil e a prof. Tati Marcelo. E nesta aula nós vamos falar um pouquinho de improbidade administrativa, um tema top mais de primeira fase. Exatamente, o que é um tema top mais? É aquele que está entre os mais cobrados. E eu não tenho nenhuma dúvida, improbidade administrativa é o 01, é o topo na escala de cobrança. Pessoal, olha só, primeiro ponto que nós temos que destacar para vocês. Improbidade administrativa não configura crime de improbidade. Ou seja, não existe crime de improbidade. A conduta que o sujeito pratica, ao mesmo tempo, poderá configurar ato de improbidade e crime se estiver tipificada na lei penal. Então, a conduta do indivíduo pode, ao mesmo tempo, ensejar esta responsabilização penal ou pelo ato de improbidade administrativa. Beleza? Então guarda isso, não existe crime de improbidade, existe ato de improbidade. Os atos de improbidade administrativa estão previstos na Lei 8429 de 92, a famosa Lei de Improbidade Administrativa. E alguns pontos são fundamentais para a primeira fase. Primeiro, nós temos que saber, gente, quem pode sofrer ato de improbidade administrativa. Ou seja, quem é vítima de ato de improbidade. Quem é o chamado sujeito passivo do ato de improbidade. O sujeito passivo do ato de improbidade administrativa são as entidades onde há dinheiro público investido. Exatamente. É assim que você tem que memorizar. Onde há dinheiro público investido, poderá haver ato de improbidade. E aí nós podemos dizer para vocês que não só as entidades da administração direta, como as entidades da administração indireta poderão ser sujeitos passivos de um ato de improbidade, mas também aquelas entidades para as quais o poder público contribua, tenha custeado ou fomente. Exatamente. Veja, as chamadas paraestatais, Sistema S, as chamadas organizações sociais, que são as OS, as organizações da sociedade civil de interesse público, as OCIPs, as organizações da sociedade civil em regime de parceria com o poder público, elas recebem alguma forma de fomento do poder público. Se este fomento, esta grana, este recurso for malversado pelos dirigentes dessas entidades que não integram a administração pública, mas são responsáveis por guardar dinheiro público, esses indivíduos praticarão ato de improbidade contra essas entidades. Então, memorize isso. Perfeito? Tem dinheiro público envolvido? Estas entidades serão sujeitos passivos de um ato de improbidade. Outra pergunta, que é top mais em primeira fase, é quem comete ato de improbidade. Nós vimos quem sofre. E quem comete, que é o chamado sujeito ativo do ato de improbidade. Bom, quem comete ato de improbidade é o agente público, exatamente. E o agente público no sentido amplo, no sentido de gênero. E o que isso quer dizer, professor Felipe? Quer dizer o seguinte, é considerado agente público para fins de improbidade administrativa não apenas o servidor público, tampouco o empregado público, mas qualquer agente que exerça, ainda que temporariamente sem remuneração, cargo, emprego ou função nas entidades públicas ou estas paraestatais que recebam grana do poder público. Guarde isso. Professor, então um estagiário pode ser considerado agente público para fins de improbidade administrativa? Sim, um estagiário poderá ser considerado agente público. Professor, um mesário poderá? Sim, o mesário poderá ser considerado agente público
para fins da lei de improbidade administrativa. Mas tome cuidado. Por quê? Porque a lei não pune apenas o agente público que comete o ato de improbidade. A lei pune também, em seu artigo 3º da lei 8429, o particular que se beneficia ou concorre para a prática do ato. Exatamente. Então nós temos aqui 2 sujeitos ativos, aqueles que cometem o ato de improbidade. O agente público e o particular que se beneficia ou contribui para a prática do ato. Agora tome cuidado. Sempre, para configurar ato de improbidade administrativa, tem que ter um agente público. Sempre. Particular sozinho não comete ato de improbidade. Particular sozinho não. Então o ato de improbidade ele é cometido por um agente público, por um grupo de agentes públicos, e tendo apenas agentes públicos envolvidos, ou um agente público e um particular, ou um grupo de agentes públicos e um particular, ou um grupo de particulares. Memoriza isso, cara. Se você memorizar isso, você não erra na prova. Particular não comete ato de improbidade sozinho. Particular só comete ato de improbidade participando ou contribuindo para a ocorrência do ato. Beleza? Se você gravar isso, você não erra nenhuma questão de primeira fase sobre improbidade quando cobrar o sujeito passivo e o sujeito ativo do ato de improbidade. Bom, agora, quais são os atos de improbidade? Esta é outra pergunta que a FGV ama. Escute, está falando para você quem trabalha com exame de ordem, desde a fundação do exame de ordem era FGV, desde o ano de 2010. Tá? Então está falando para vocês quem já resolveu absolutamente todas as questões de direito administrativo da primeira e da segunda fase da história do exame de ordem FGV, mas não resolveu apenas uma vez, tampouco 2 ou 3. Eu já resolvi umas 5 ou 6 vezes todas. Então anota isso aí. A FGV ama perguntar na primeira fase quais são os atos de improbidade administrativa. E você tem que saber na ponta da língua que eles estão no artigo 9º, 10, 10A e 11 da Lei 8429. O artigo 9º trata dos atos de improbidade administrativa que ocasionam um enriquecimento ilícito, ou seja, aqueles atos que ocasionam um acréscimo patrimonial para o agente. Dica para a prova: não existe princípio da insignificância ou bagatela em matéria de improbidade administrativa. Isso pode existir lá no direito penal, do professor Nidal, né? Lá tem princípio da bagatela, princípio da insignificância. Aqui no direito administrativo, aqui não se aplica princípio da bagatela ou insignificância. Aqui, se o indivíduo acrescentar uma folha de papel ao patrimônio dele, configura ato de improbidade. Exatamente. Sabe aquele estagiário? Você nunca fez isso e você também não conhece geralmente alguém que fez. Mas sabe aquele estagiário que imprime o trabalho da faculdade lá na repartição pública onde ele estagia? Então, aquele estagiário, ao utilizar uma folha de ofício para imprimir o seu trabalho, ele poderá, à luz da Lei 8429 e do artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, estar cometendo ato de improbidade administrativa. E em 2 modalidades. O ato que ocasiona enriquecimento ilícito, porque ele acrescentou ao seu patrimônio uma folha de papel, e ato de improbidade que ocasionou dano ao erário, porque ele reduziu uma folha de papel do patrimônio público. Então grave isso, tá? Ato de improbidade que ocasiona
enriquecimento ilícito acrescenta patrimônio ao indivíduo. Esse está no 9º. No 10, estão os atos de improbidade administrativa que ocasionam dano ao erário. Professor, o que é erário? Isso chega muito pelo Pergunte ao Professor, a nossa ferramenta maravilhosa em que nós fazemos contato com o aluno. O aluno encaminha suas dúvidas e nós respondemos. Chega sempre, professor, o que é erário? Erário é patrimônio público, são os cofres públicos, tá? Grava isso. Então, atos de improbidade que ocasionam dano ao erário, dano ao patrimônio público, estão no artigo 11. É quando ocorre diminuição do patrimônio do Estado. Eu arranco do patrimônio do Estado alguma coisa. Pode ser uma folha de papel. E o 10A que foi inserido há pouco tempo, ele trata dos atos de improbidade administrativa por destinação indevida de benefícios financeiros e tributários. Destinação indevida de benefícios financeiros e tributários, ou seja, aquela destinação, aquela isenção fiscal ímproba. Esses são punidos pelo artigo 10A. E o artigo 11 trata dos atos de improbidade administrativa que ocasionam afronta aos princípios da administração pública. Exatamente. A afronta dolosa aos princípios da administração pública poderá configurar ato de improbidade administrativa. Bom, seria tão fácil se fosse só saber isso agora. Tem alguns detalhes que você precisa saber. Vamos lá. Gravou? Artigo 9, 10, 10A e 11 da Lei 8429. Artigo 9º. Atos de improbidade que ocasionam enriquecimento ilícito. Se pune apenas a título de dolo. Tem que ficar configurado o dolo do agente. Tem que ficar configurado o dolo do agente. Beleza? Artigo 11, que é princípios da administração pública. Atos contra os princípios. Tem que ficar configurado dolo. Tem que ficar configurado dolo. Apenas a conduta dolosa, apenas a afronta dolosa aos princípios da administração pública é que vai caracterizar o ato de improbidade. E o 10A que está no meio, apenas dolo. Também apenas dolo. Só a conduta dolosa. Agora, grave o artigo 10. O 10 é especial, porque o 10 se pune tanto a título de dolo quanto a título de culpa. E se pune não apenas aquele que cometeu o dano ao erário, mas se pune também aquele que tinha o dever legal de impedir que o dano se consumasse e não tomou as medidas necessárias, ou seja, foi negligente. Este cara será punido pela modalidade culposa. Gravou isso, gente? Enriquecimento ilícito, dolo. Dano ao erário, dolo ou culpa. Destinação indevida de benefícios financeiros e tributários, dolo. Afronta aos princípios da administração pública, dolo. E todos os atos descritos nestes artigos que eu falei para vocês constituem um rol exemplificativo. Ou seja, não é um rol taxativo. São apenas exemplos de condutas que vão configurar ato de improbidade. Gravou os atos? Prazo prescricional. Qual o prazo prescricional para ajuizamento da ação de improbidade? Que será ajuizada pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica lesada. Esses possuem a exclusividade de ajuizamento da ação de improbidade. Artigo 17 da Lei 8429. A ação de improbidade é ajuizada pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica lesada. Qual o prazo prescricional? O prazo prescricional é de 5 anos. Grava isso, 5 anos. Agora, a grande questão é, 5 anos contados de quando? Aí que nós temos que detalhar para a tua primeira fase. Olha só, isso está no artigo 23 da Lei 8429. O artigo 23 trata dos prazos prescricionais. Se o cara for ocupante de cargo eletivo, cargo em comissão, ou exerce função de confiança, a ação prescreve em 5 anos
contados da data em que ele deixou o cargo ou a função de confiança. A partir do momento, da data em que ele deixou, começa a correr o prazo prescricional de 5 anos. Não é contado a partir da data em que ele cometeu o ato. Não. 5 contado a partir do momento em que ele deixou o ato. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto. Se ele for servidor público de carreira, estatutário, ocupante de cargo efetivo, será 5 anos. Agora, 5 anos contados do quê? 5 anos contados da data em que o fato tornou-se conhecido. Grava isso. O cara lá, ocupante de CC, 5 anos a partir do momento que ele deixou o CC. O cara de carreira estatutário, ocupante de cargo efetivo, 5 anos contados da data em que o fato tornou-se conhecido. Beleza? E, por último, o prazo prescricional daqueles dirigentes, daquelas entidades que recebem grana do poder público que eu falei lá no início. Lembra? As OS, as OCIPs, as OSCs, Sistema S. O prazo prescricional para as ações contra estes indivíduos é de 5 anos. Também, contados do quê? Qual é o detalhe? 5 anos contados da data em que prestaram contas do dinheiro recebido ou que deveriam prestar e não prestaram. Este é o prazo prescricional. Temos que gravar alguns detalhes importantes. Dentre eles, eu vou falar de dois. Primeiro, decretação de indisponibilidade dos bens. É possível realizar a decretação de indisponibilidade dos bens daquele que cometeu ato de improbidade? Sim. Quais os detalhes, professor Felipe? Primeiro detalhe, poderá ser decretada a indisponibilidade de bens, de qualquer bens, tenham eles sido adquiridos antes do cometimento do ato de improbidade ou depois. O detalhe é que a decretação recairá somente sobre os bens necessários para a recomposição do dano aos cofres públicos ou sobre aqueles bens adquiridos ilicitamente, aqueles em que o cara se enriqueceu ilicitamente, somente esses. Então, se o cara tem um patrimônio de 10 milhões e ocasionou um dano de 1 milhão, pode recair a decretação de disponibilidade sobre os 10 milhões? Jamais, apenas sobre um daqueles 10 milhões. Este é um detalhe. Segundo ponto importante, a ação de improbidade não é extinta com a morte do agente que cometeu o ato. Não, ela seguirá em desfavor dos sucessores daquele que se enriqueceu ilicitamente ou que ocasionou dano ao erário. Mas sempre tem um detalhe, e a FGV ela ama o detalhe, até o limite do valor da herança deixada. Ou seja, o sucessor daquele que enriqueceu ilicitamente ou causou dano ao erário responderá pelo ato deste agente, até o limite do valor da herança deixada, ou, obviamente, sobre os bens acrescidos ilicitamente. Digamos que o cara comprou uma mansão para sua família com 5 milhões de reais desviados, a família vai perder o imóvel adquirido com patrimônio ilícito. Show, gente! Pessoal, este que vos falou é o professor Felipe Dallenogari. Convido vocês a nos seguirem nas nossas redes sociais, prof.Felipe Dallenogari, e vir conosco aqui no CEISC, nessa tua preparação para a primeira fase. Não tenha dúvidas, você está na melhor casa de preparação para o exame de ordem deste país. Grande abraço a todos vocês e nos vimos na segunda fase de Direito Administrativo. Beijão!